Você por acaso sabe o que é contraste pessoal e qual o seu? E o mais importante, o impacto que isso tem na sua imagem na hora de escolher, por exemplo, cor para o cabelo, para maquiagem, roupas, acessórios, até mesmo os óculos, para tudo. Então é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, como descobrir o seu contraste pessoal e o impacto que isso tem na sua imagem, para você não errar mais e saber exatamente aquilo que funciona para você e te valoriza. Se você ainda não me conhece, sou Raquel Ruiz, aqui consultora de imagem do canal Empodere a Sua Imagem, e hoje vamos falar sobre alguns testes para você descobrir o seu contraste pessoal. Bom, e antes de tudo, se você ainda não está inscrito nesse canal, clica aqui no botão de se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações de muito mais conteúdos como este e também para avisar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Antes de tudo, vamos falar aqui sobre o que é contraste. Não adianta a gente entender contraste pessoal se não sabe nem o que é contraste, ou melhor, a gente pode ter uma vaga ideia sobre o que é contraste. Então vamos entender primeiro o que é isso. Raquel, pelo amor de Deus, me explica o que é isso. O contraste é justamente a diferença quando eu comparo uma cor e outra. O contraste das cores, por exemplo. Uma cor com muito contraste, quando eu olho para uma diferença entre uma e outra, que é alta. Por exemplo, um preto e um branco. Uma é muito escura, a outra é muito clara. Uma cor que é muito viva, intensa, vibrante, comparada com uma cor bem suave e opaca. Então, os contrastes eles podem ser 3 tipos. E isso vai funcionar também para a nossa imagem pessoal. Então, por exemplo, o contraste baixo, ele tem uma pequena diferença entre uma cor e outra. Por exemplo, como está aí na imagem do rosinha, uma cor que é parecida uma com a outra, tem um contraste baixo. Quando a gente coloca uma cor que é menos parecida, mas ainda assim não é tão diferença, não existe uma diferença tão grande entre uma cor e outra, a gente fala que é um contraste médio. E o contraste alto, é claro, é quando tem uma diferença muito grande, né? Uma cor bem contrastante uma com a outra. Ok, eu já entendi, eu já sabia disso. Beleza, vamos embora para a segunda parte, que é entender o contraste pessoal. Ou seja, o contraste que a gente tem na nossa imagem, nas cores que estão presentes em nós. Então, existe uma escala de contraste. Se a gente pudesse imaginar, como a gente viu na outra figurinha, a cor mais clara para a cor mais escura, a gente podia colocar aí um gradiente de cinza que vai de uma escala de 1 a 10. E as pessoas podem ter contrastes também baixos, médios e altos. Por exemplo, uma pessoa com baixo contraste, uma pessoa bem branquinha, bem clarinha, com um cabelo bem loirinho mesmo. A diferença é pequena entre a cor do cabelo e a cor da pele, por exemplo, a cor da sobrancelha, a cor dos olhos. Então, essa pessoa tem um baixo contraste. Ok, entendido. Mas é só para a pessoa que tem pele clara? Não necessariamente. Existem mulheres de baixo contraste escuro. Ou seja, mulheres, por exemplo, que são bem negras com cabelo bem escuro e fica muito parecido o tom da pele com o tom do cabelo e aí elas têm um contraste baixo escuro. Bom, o segundo modelo, digamos assim, a diferença entre a cor da pele e a cor do cabelo ser média. Não ser uma diferença tão gritante. Uma pessoa que é um pouco morena, que tem um cabelo castanho, ou uma pessoa que tem uma pele meio clara, mas o cabelo é um castanho bem claro, quase loiro, enfim. Então, é um contraste médio. E depois a gente tem pessoas de contraste alto. Adivinha quem? Euzinha aqui. Uma pessoa que é bem clarinha e tem um cabelo bem escuro. Então, basicamente, as pessoas podem ter contraste baixo, médio e alto. Aí vamos entender olhando para as celebridades e para pessoas famosas ou para mulheres aí. Por exemplo, na primeira imagem, a gente tem exatamente isso que a gente falou, contraste baixo. Quando a gente coloca, por exemplo, numa escala de cinza a fotografia da pessoa, a gente observa que a cor do cabelo e a cor da pele são muito próximos. Então, nesse caso, um contraste baixo escuro. Ou no caso, por exemplo, da Cate Blanchett, que tem uma pele bem clarinha, os olhos super claros e o cabelo bem clarinho. Então, a gente tem um contraste baixo claro. A Beyoncé já tem um contraste médio, a diferença entre a cor da pele e a cor dos cabelos, né? Principalmente cor natural, e é isso que a gente vai falar. E aí a Penélope Cruz, pele mais clara, cabelo mais escuro. Ok, contraste alto. Raquel, estou na dúvida, será que eu sou baixo ou médio? Será que eu sou médio ou alto? Existe ainda essa escala e a gente vai fazer o teste para você descobrir, tá?
Então, antes da gente ir para o teste, é preciso entender que o contraste não é aquele que a gente pintou o cabelo, colocou uma lente de contato, fez um bronzeamento. Não. O contraste são os tons naturais que estão em nós, que nasceram conosco. Então, a gente precisa, para fazer um teste de contraste pessoal, entender a coloração natural dos pigmentos. E aí, o ponto número 1 que é importante entender é o tom da pele. Então, a gente vai fazer o contraste pessoal analisando justamente a diferença entre o tom da pele e a cor, por exemplo, do cabelo, o tom do cabelo. O tom da pele, ele pode variar muito, né? Existe ainda um estudo em relação aos fototipos, que são tonalidades diferentes de pele, que vão do mais claro ao mais escuro, por exemplo, o fototipo 1, uma pessoa bem clarinha, que normalmente se queima quando leva sol. Depois a gente tem o fototipo 2, que sou euzinha aqui, que raramente se bronzeia e normalmente queima quando leva sol. Depois a gente tem o fototipo 3, que é uma pessoa que tem uma pele bege, né, uma pele média. E aí a gente entra na escala 4 das peles mais morenas, depois das peles morenas escuras e depois as peles efetivamente negras. Então a gente precisa observar qual o tom natural, certo? Independente de você, eu fui para a praia, me bronzeei, estou meio queimada, você tem que entender qual é o seu tom natural, tá? E a gente vai ver como identificar isso. E a segunda coisa é o tom natural também do cabelo. Algumas pessoas, por exemplo, nascem com o cabelo um pouquinho mais claro, um cabelo até meio aloirado, e depois, com o tempo, o cabelo fica um pouco mais escuro. Ou pessoas que já têm um cabelo sempre escuro mesmo. Então, é importante você entender a sua coloração natural, tá certo? E os tons naturais que a gente tem de cabelo variam normalmente do 2 aí até o 10, que é um cabelo preto, bem escuro, que é quase o meu, na verdade o meu é um castanho escuro, né? E a gente tem ainda o cabelo preto e depois vários outros tons de cabelo, cabelo castanho claro, cabelo loiro escuro, cabelo loiro médio e um loiro bem clarinho, até um cabelo praticamente uma pessoa albina que vai aí para um loiro ultra claríssimo. E olha só, então vamos entender aí que, na verdade, a gente viu aquelas primeiras fotos, a Kate Blanchett estava com o cabelo bem claro, mas naturalmente o cabelo dela não é daquela cor. É um loiro claro, por exemplo, é um tom 8. Já o cabelo da Beyoncé, que estava bem mais dourado, é que a gente vê que, na verdade, o cabelo dela é entre mais ou menos um castanho claro, entre um castanho claro e um castanho médio. E já o cabelo da Penélope Cruz, naturalmente, é um cabelo castanho escuro. E a gente observa os fototipos de pele, né? Na primeira imagem, a gente tem aí um fototipo 6, depois um fototipo 1, 4, 3. Então, observe e identifique qual é o tom natural do seu cabelo. Se você ficou na dúvida, volta um pouquinho o vídeo, dá um pause, tira um print, observa, tenta comparar, visualizar, né, a cor natural do seu cabelo. Se você estiver na dúvida, se já faz muito tempo que você pinta, vai lá para os álbuns de fotografia, pega uma imagem de você menorzinha, de você mais jovem, observa aquela coloração que está na tua coloração do cabelo natural, para fazer essa comparação e entender o seu tom, tá bom? O tom do seu cabelo. E depois observa a coloração da sua pele, tira lá ali o print, compara, vê mais ou menos onde é que você está, para você ter uma ideia. Então, basicamente, o contraste natural vai ser a diferença entre a cor natural da pele da gente, do fototipo da gente, em relação à diferença da cor, né, do tom do nosso cabelo. Agora que chegou a hora, vamos para o teste de contraste pessoal, para você entender como descobrir o seu. Tá, então vamos por partes. Olha só, por exemplo, eu peguei aí a minha foto, né, uma foto minha, e aí você pode pegar uma foto, independente de qual seja. O melhor de tudo é pegar essa foto na iluminação natural, para não ter uma interferência, não ficar meio escura, não ficar sombreada, sabe? Ter uma iluminação boa, você tira a fotografia, cuidado para não ficar estourada, que o que a gente fala quando está estourada? Quando está bem esbranquiçada assim a pele, sabe? Que ficou um pouco clara por conta do flash. Então tem cuidado para poder tirar uma fotografia com iluminação bacana. E aí você vai colocar ela em escala de cinza, né? Transformar ela em preto e branco. E você vai justamente observar dentro dessa escalinha que eu mostrei para vocês, de 1 a 10, onde está mais ou menos localizada a coloração, né? O tom da sua pele e a coloração, por exemplo, da cor do seu cabelo. Então, por exemplo, aí nessa fotografia eu identifiquei que a minha pele tem um tom mais ou menos um 2, né? Uma mistura de 1 e o 2, nas áreas mais claras tem 1, mas em geral, né, é o 2. E o cabelo, gente, o cabelo tá bem escuro, tá entre um 9 e 10, mais para um 10 do que para um 9. E a sobrancelha que pode ser um pouquinho aí mais clara.
mas aí eu vejo que eu tenho uma pele, né, mais ou menos na escala aí 2 e um cabelo na escala 10, ou seja, a diferença é muito grande. Por isso que a gente fala que tem um contraste alto, tem uma grande diferença entre o tom da pele e a cor do cabelo. Então vamos lá, como é que você vai descobrir o seu? Você vai justamente pegar a sua fotografia, colocar ela em preto e branco e comparar com essa escala e ver exatamente, mais ou menos, onde é que está o tom da sua pele. É um 3, é um 4, é um 5, é um 2, é um 7? E onde é que está a cor natural do seu cabelo? É um 6, é um 8, é um 9? Então, pega uma fotografia, até se for o caso, você menorzinha ou mais jovem, com a cor do seu cabelo natural. Lembrando disso, tá bom? Então, o primeiro passo, se a diferença entre a cor do cabelo, por exemplo, em relação à cor da pele, der menor ou igual a 3, o contraste é baixo. Por exemplo, na nossa imagem lá daquela figura que a gente mostrou para vocês, a pessoa que tem uma pele 7 e um cabelo 9. Quando eu diminuo, né? 9 menos 7 dá quanto, gente? Dá 2. Então, um contraste baixo. Um exemplo, você tirou logo sua fotografia, você viu que sua pele está mais ou menos num 4 e o seu cabelo está num 7. Raquel, pelo amor de Deus, não estou entendendo muito direito essa coisa de fazer conta e tal. É simples assim. Qual é a numeração da sua pele e qual a numeração do seu cabelo? Pega do cabelo e subtrai da pele. Ponto. Se você teve menor igual a 3, baixo. Se ficou entre 4 e 6, médio. E se você subtrair um do outro e deu maior ou igual a 7, contraste é alto. Por exemplo, o meu é 10 menos 2, né? O cabelo 10 menos 2. 10 menos 2 é 8. Maior ou igual a 7, né? Ou maior que 7. Então, contraste alto. Beleza? Simples assim. E para visualizar um pouco melhor, para você ver assim de uma forma prática, tá aí as nossas 4 modelos novamente, né, com suas colorações naturais. Fui lá na escala, comparei a cor da pele com a cor do cabelo, vi lá a numeração e subtraio. 8 menos 4, 4. 10 menos 3, 7. 4 menos 1, 3. 10 menos 9, 1. Então, foi menor ou igual a 3? Contraste baixo. Foi entre 4 e 6, contraste médio. E foi maior ou igual a 7, contraste alto. Se você tiver muito na dúvida de encontrar, por exemplo, essa tonalidade ou essa escala, ou de comparar com essa escala, você pode ainda pegar a sua fotografia, transformar ela em preto e branco, não foi o que eu fiz aqui, mas transforma ela em preto e branco, e joga nesse aplicativo que é o Palette Generator. Ele é online, é gratuito, não estou ganhando nada para falar dele, mas você pode colocar a sua imagem lá e subtrair para cores dominantes, que vai aparecer várias cores dominantes, você vai pegar e arrastar essa barrinha lá embaixo para 2 cores dominantes. Então, coloca bem próximo da sua pele, do seu rosto, para ver justamente as cores dominantes na pele e as cores dominantes no cabelo e fazer essa comparação. E você identificar esse contraste, se ele é mais baixo, se ele é médio, se ele é alto, comparando com a escala de cinza lá, daquele numeração de 1 a 10. Já pode fazer o teste, depois me fala até o que você encontrou. Só que agora que você sabe qual é o seu contraste, se é baixo, se é médio, se é alto, você tem que entender também como é que isso vai impactar na sua imagem, correto? Porque você pode já até ter feito o teste, pode até ter imaginado se tem um contraste médio, alto, mas e agora? Ok, descobri. O que eu faço com isso, Raquel? Me explica. Vamos entender. Primeiro passo, o contraste ele tem uma aplicação, mais ou menos, para entender os tons naturais da nossa pele e replicar, através de tudo que a gente coloca na gente, seja na hora de escolher uma roupa, de colocar uma maquiagem, etc., que ele consiga trazer harmonia. Então, a gente vai escolher as cores de uma maneira que traga harmonia. Como assim? Se a pessoa tem um contraste baixo claro, como é o caso da Cate Blanchett, ela é toda clarinha, com um cabelo super clarinho, tá? Então tem um contraste baixo. O que é o ideal, por exemplo, na hora de escolher estampa? Na hora de escolher estampa, o ideal é que os desenhos das estampas sejam pequenos no contraste baixo. Além disso, que a diferença entre o fundo da estampa e a estampa em si também seja uma diferença baixa, um contraste baixo. Então, por exemplo, tem um rosinha bem clarinho com um branquinho clarinho, tudo clarinho, contraste baixo e ainda com elementos da imagem nessa estampa pequenos. Por quê? Se eu coloco uma estampa muito grande ou com um contraste muito alto, chama mais atenção para a estampa e pesa na imagem, deixando uma pessoa mais apagada. No caso das pessoas que têm um contraste baixo escuro, né, como é o caso da primeira imagem aí,
o ideal também é colocar uma estampa que tenha uma diferença baixa, né, não tão alta entre as cores, mas de preferência, normalmente essas mulheres funcionam melhor com colorações um pouco mais vibrantes, intensas, né? Geralmente caem muitas vezes nas estações de inverno, né? Inverno intenso ou de primavera intensa, mas aí já é tema para outro vídeo, depois vocês podem assistir aí. E quando a pessoa tem um contraste médio, Raquel, meu contraste é médio, o que eu faço? Estampa média. Vai sempre assim, contraste baixo, estampa pequenininha, contraste médio, estampa média e contraste alto, estampas grandes e chamativas. Então, quando você tem um contraste médio, o ideal também é que a diferença entre o fundo e a figura sejam médios. E no caso do contraste alto, vai ser interessante trazer um grande contraste. Então, é um branco e um preto, é um azul bem clarinho com um azul marinho bem escuro e assim sucessivamente. Então, sempre observar isso para você trazer isso na estampa, porque é o que vai trazer ainda mais harmonia e equilíbrio com as suas próprias cores, com as cores naturais e o tom do seu contraste, ok? Tá bom, mas não é só isso. Além da estampa, a gente também vai observar e identificar como isso impacta na escolha dos tons das roupas. Geralmente, as pessoas que têm um contraste baixo e ficam muito bem com colorações mais claras também na roupa. Quando uma pessoa, por exemplo, bem clarinha, com o cabelo bem claro, coloca uma roupa preta, por exemplo, ou uma roupa bem escura, faz um contraste muito alto e pesa bastante na imagem. Então, o ideal é sempre utilizar cores mais claras nas roupas, a cores médias, evitar cores tão escuras. Normalmente é o que vai funcionar melhor. No caso das pessoas de contraste médio, o ideal também é utilizar roupas que estejam dentro dessa escala média, ou seja, nem muito claras, 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 super esbranquiçadas, nem muito escuras, 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 bem preto, bem profundo. O ideal são tons aí mais médios da coloração das roupas. E já as pessoas que têm contraste alto, gente, quanto mais escuro, melhor a peça de roupa, mais vai chamar atenção, mais vai iluminar. Ô, Raquel, então não posso usar uma roupa clara? Pode, inclusive eu uso blusa branca, mas o ideal, nesse caso, quando você colocar uma roupa mais clara na parte de cima, coloca uma roupa mais escura na parte de baixo, e assim você faz o seu contraste entre uma cor clara e uma cor escura. Então pensa sempre assim, principalmente as cores, as roupas que estão próximas da nossa pele, do nosso rosto, que elas vão refletir e trazer iluminação, ou então deixar a gente ou mais apagada, ou mais estranha, ou pesar na nossa imagem. O ideal é respeitar mais ou menos essa ideia, essa regra. E claro, isso não é para você ficar presa nisso, mas é para você já ter uma ideia do que vai valorizar ainda mais. Bom, então vamos para a prática. Se eu falei aí da questão da coloração, e você até pode ter ficado, mas eu não vou seguir isso. Tá, então eu vou mostrar para você na prática, ok? Olha só, aí a Kate Blanchett, por exemplo, utilizando vestidos que são de coloração mais clarinha, que deixam tudo harmônico, criam um conjunto. Quando você olha para a imagem dela, chama atenção para tudo, é como se tudo tivesse iluminado, brilhante, claro. Nossa, faz uma imagem super bonita. Quando ela coloca já umas cores médias ou mais escuras ou até muito intensas, né? Porque para ela funciona melhor cores mais esbranquiçadas, mais clarinhas, ou o preto, por exemplo, uma cor que pesa muito na imagem, né? Deixa um pouco, às vezes, ou envelhecida, ou apagada, ou até muito pálida, né? Porque o contraste fica muito alto. Então, para você ver que é interessante sim escolher cores mais claras nesse caso. Mesma coisa vai ser, olha aí, a Beyoncé, né? Utilizando tons médios aí, mais próximos da coloração natural da pele dela, fica incrível. E quando coloca um tom muito esbranquiçado, geralmente o rosto fica mais escuro do que a roupa, então termina escurecendo um pouco o rosto. Por isso que o ideal é trazer colorações mais médias. E o preto, ele deixa um pouco pesado também na imagem. Normalmente, pessoas que têm um contraste médio nem sempre ficam bem aí com cores muito, muito escuras. E o contrário acontece justamente que tem alto contraste. No meu caso, eu vim até com uma blusa azul marinho bem escura para vocês verem aí essa diferença. Então, olha a Penélope Cruz aí usando, por exemplo, roupas mais nude ou próximas da tonalidade natural da pele dela, ou roupas claras. Ela fica com a pele mais amarelada, fica uma pele estranha, principalmente quando ela não está usando as cores da cartela dela. E olha só a diferença dela utilizando cores médias e escuras, principalmente da coloração certa. Como isso deixa ela muito mais harmônica, mais bonita, mais iluminada, porque repete o contraste natural dela, ou seja,
cabelo bem escuro numa pele clara, eu vou e coloco uma roupa escura, eu repito o meu contraste natural. Então, isso fica super interessante. Então, ponto número 1, entender aí para você acertar na estampa e na tonalidade das roupas que você vai escolher. E isso vai funcionar também para o cabelo. Sim, pode ser que você tenha ficado desesperada agora. Meu Deus, eu tenho um contraste alto. Será que eu vou poder clarear muito o cabelo? Ou então eu tenho um contraste baixo. Posso escurecer? Vamos ver agora, na prática, algumas imagens para responder essas dúvidas. Então, recebo muito aqui, né, sempre de alunas, de seguidores, de clientes, né? O que eu posso fazer em relação ao meu contraste natural? Clareio muito, não clareio? Enfim, se você ainda quer saber mais sobre coloração para o cabelo, eu gravei um vídeo aqui no YouTube que fala só sobre isso, como escolher a cor do cabelo ideal. Depois clica aqui em algum lugar que vai aparecer para você assistir a aula. Mas agora vamos falar sobre o tom na questão do contraste natural para o cabelo. Se você tem um contraste natural baixo, escuro, o ideal é que seu cabelo sempre fique escuro. Evite clarear esse cabelo de todas as formas possíveis. Não bota o cabelo nem médio, nem claro. Gente, não vai funcionar. A beleza está geralmente, né, normalmente, em manter tudo mais escuro, com contraste baixo, tudo escuro, fica incrível, fica linda, fica maravilhosa. Então, evita e tira essa ideia de clarear o cabelo. Se você tem um cabelo natural, principalmente quando você era criança, mais jovem, tinha um cabelo bem loirinho e depois foi ficando escuro, normalmente, até quando você clareia o cabelo, você fica ainda mais bonita do que o cabelo natural, você já mais madura, que é o caso da Cate Blanchett, como a gente viu aí. O cabelo natural dela, quando cresceu, né, ficou mais escuro, um loiro, como a gente viu, um loiro claro. E aí realmente está bem claro, porque ela pinta para deixar ainda mais claro. E quanto mais claro, mais interessante fica para as pessoas que têm um contraste baixo. Então eu posso sim clarear bastante o cabelo e evitar ao máximo deixar um cabelo escuro, porque o cabelo escuro, de novo, vai pesar, deixar uma aparência mais cansada, não vai deixar a imagem iluminada, vai deixar uma aparência não tão bacana quando o contrário, quando você usa, né, aquelas cores bem claras e você fica toda clarinha e, gente, fica super iluminado, fica incrível, fica maravilhosa. Se for o seu caso, já sabe o que pode fazer. Raquel, e agora eu tenho um contraste médio. Que bom! Que bom isso. O que isso significa? Que você vai evitar também cabelos muito escuros e cabelos muito claros. Então, foge dos platinados e foge do preto, foge do castanho escuro. Porque, em geral, as tonalidades mais médias, mais próximas da tonalidade da sua pele, tipo mel tabaco, chocolate, castanho, castanho claro, enfim, o mais próximo possível da tonalidade da sua pele, são as cores que vão ficar um pouco mais interessantes. Então, pode sim apostar e clarear um pouco o cabelo e ter bastante cuidado para não ficar aquele platinado, porque vai ficar o cabelo mais claro do que o outro da pele, às vezes fica estranho, tira um pouco o contraste médio natural, então nem sempre vai ficar bacana. E o contrário também acontece com o caso do contraste natural alto. Em geral, né, as pessoas que têm um contraste alto sempre ficam muito mais incríveis com o cabelo escuro, e quando clareia o cabelo as coisas não facilitam tanto, né? A aparência pode ficar um pouco envelhecida. Raquel, mas espera aí, o que você está falando, né? E o caso da pessoa, por exemplo, ficar mais velha e ficar com os cabelos brancos e assumir os cabelos brancos. Então, quem tem um contraste alto não pode assumir o cabelo branco? Pode. Aí já é uma outra questão. A gente também pode gravar um outro vídeo falando sobre isso. E aí, especificamente, pode funcionar assim. Você só tem que ter alguns cuidados, escolher o subtom correto. Se você também não sabe o que é subtom, tem outro vídeo aqui no canal que fala sobre subtom. E aí, é isso mais ou menos. Evita o cabelo muito claro, aposta mais em morena iluminada, sabe? Aquele efeito de clarear aqui. Mantém sempre o contraste da raiz mais próximo possível da sua coloração natural, porque é o que vai deixar ainda mais harmônico, ainda mais bonito. Isso vai funcionar também para tom da maquiagem, aquilo que a gente comentou. Tem um contraste baixo natural, contraste baixo natural escuro, evita colocar batons claros, mantenha os batons aí mais pálidos, mais cor de boca, mais escuros, né? E que vão ficar ainda melhor. E o mesmo vai acontecer, o contrário, para quem tem um contraste baixo claro. Colocar batons escuros, olha só, não funciona tão bem. Eu não trouxe a Cate Blanchett porque ela já sabe, ela não usa batons escuros, mas a Amanda Siegfried eu trouxe aí para vocês para ver como as cores médias e escuras terminam chamando mais atenção para elas do que para a pessoa e não cria um conjunto, um uniforme bonito,
harmônico lindo. Claro que isso depende também da sua personalidade, do seu estilo e uma série de outras coisas. E também ninguém está proibido de usar. Aqui a gente está falando sobre o impacto que isso tem na sua imagem e como você, a partir de agora, pode escolher conscientemente algumas coisas que vão deixar você ainda mais bonita, ainda mais harmônica, ainda mais linda. E se você tem um contraste médio, olha aí, já sabe, evita batons muito claros. Sabe aqueles rosinhas assim, bem esbranquiçados? Então aqueles batons bem escuros, vinho, preto, pesado. Não fica tão bacana. Aposte nas tonalidades médias que não vai ter erro. E se você tem um contraste alto, se joga nos batons escuros. Isso não significa que você não possa usar batons mais claros, mas tem um pouquinho de cuidado, principalmente se você tiver com uma roupa clara, um batom claro, tudo claro, você vai ficar um pouco apagada. Quando você coloca um batom tipo eu aqui, usando um batom médio, um batom mais escuro, realmente fica incrível. E claro que você vai respeitar sempre o seu estilo, a sua personalidade, né, os seus objetivos, os seus gostos, é claro, né? E aqui a gente tem essas informações. Bom, se você gostou aqui desse vídeo, não esquece de curtir e me segue lá no Instagram, né? Raquel Ruiz, é o Empodere a Sua Imagem. A gente tem bastante conteúdo por aqui, por lá. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, curte, compartilha, comenta e fala aí o que você achou e qual o seu contraste. Bom, espero que você tenha gostado. Ficamos aí para um próximo vídeo e me fala aqui qual é o seu contraste natural e quais as decisões que você vai tomar a partir de agora. Se tiver também alguma dúvida, escreve aqui que eu vou tentar responder ao máximo possível. Um beijo e até a próxima.